Atenção, vai começar mais um Mais de Física. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Mais de Físio. Eu sou Elano Gomes, acadêmico em fisioterapia, e hoje vamos falar um pouco mais sobre a espondilite anquilosante. O que é essa patologia, como ela funciona, como ela age e o que a fisioterapia tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida e diminuir a ação dessa doença crônica. Bem, vamos começar por algumas características da espondilite anquilosante. Ela é uma doença inflamatória da coluna, crônica, autoimune. Majoritariamente, ela atinge os homens. Então, para cada 3 homens, temos uma mulher com essa patologia. Ela tem seu início em pacientes jovens, antes dos 40 anos. Então, uma característica interessante da espondilite anquilosante é que ela gera uma dor lombar de origem inflamatória. E o que a gente tem que notar ao conversar com o paciente, no momento ali da anamnese, é que há uma melhora quando está fazendo algum exercício. Quando está em atividade, você tem uma redução do relato de dor. Só que quando esse cara está em repouso, ele tende a relatar o aumento de dor. Então esse indivíduo ele vai chegar para você e vai falar que ele acorda à noite com dor. Então ele acorda à noite devido a essa dor lombar. Um ponto interessante também a ser relatado são as dores nas nádegas de forma alternada. Então tem um dia que esse paciente vai apresentar uma dor na nádega direita, outro dia ele vai apresentar na nádega esquerda e assim sucessivamente. Então pessoal, a nossa coluna vertebral ela tem os seus processos de curvatura naturais. Então dentro da espondilite anquilosante, nós temos uma retificação dessa coluna vertebral, o que obviamente vai gerar danos ao paciente. Se pode notar claramente na postura do paciente em estágios avançados, com um termo que é muito usado que é o sinal de seta, que o paciente ele não consegue nem olhar para cima, ele fica com o seu olhar voltado para baixo, exatamente por causa dessa rigidez articular da coluna. Então o que devemos fazer é ter um diagnóstico precoce, iniciarmos o tratamento para que sejam evitados esses estágios avançados dessa doença. Mas a espondilite anquilosante ela também traz de forma periférica algumas artrites, como de quadril, joelho, tornozelo. E a entesite também é muito presente. Essas inflamações ali no local onde os tendões se ligam aos ossos, principalmente no tendão de Aquiles. Falando um pouco do quadro geral desse paciente, fora das articulações, cerca de 42% dos pacientes eles apresentam sintomas fora das articulações, como uveíte, que é a inflamação nas estruturas profundas dos olhos, psoríase, doenças inflamatórias intestinais. Então, nós temos que olhar esse paciente como um todo, sempre. Isso daí é regra básica para nossa análise. Às vezes, olhando a etimologia, a gente consegue entender de forma mais simples e direta de que realmente se trata aquela patologia. Então, dando uma olhada no termo espondilite anquilosante, nós temos ali espôndilo, vértebra, ite, inflamação, e anquilosante, ele está falando da unificação das vértebras, de anquilose, que unifica as vértebras. Então tem até um termo que é utilizado, pessoal, que é a coluna de bambu. Se você observar através de um exame de imagem a coluna em estágio avançado da espondilite anquilosante, os espaços intervertebrais não existem mais. Então, onde havia articulação, agora é uma estrutura fixa. Realmente, a imagem fica muito semelhante à estrutura de um bambu. Muito bem, pessoal, agora que já entendemos o que é espondilite anquilosante, vamos dar uma olhada no que a fisioterapia tem publicado recentemente, falando sobre a eficiência dos nossos métodos e quais resultados alcançamos. Eu separei um artigo aqui para a gente comentar e após a vinheta e a virada a gente vai entrar na parte voltada à fisioterapia e o que ela tem apresentado de novo. Vamos lá! Não temos vinheta, pode seguir com o artigo. Sejam todos bem-vindos de volta. E hoje vamos comentar o artigo Intervenção Fisioterapêutica em Indivíduos com Espondilite Anquilosante. Os responsáveis por esse artigo são Franciele Rosin, fisioterapeuta e pós-graduanda do curso de especialização em fisioterapia traumato-ortopédica pela Universidade de Passo Fundo. Matheus Santos Gomes Jorge, que é fisioterapeuta e pós-graduando também do curso de especialização
em fisioterapia traumato-ortopédica pela Universidade de Passo Fundo. A Caroline Zanin, que é graduanda do curso de fisioterapia da mesma faculdade, e a doutora Liamara Wibellinger, que é fisioterapeuta pela Universidade de Cruz Alta, especialista em saúde pública pela Universidade de Ribeirão Preto, mestre e doutora em gerontologia biomédica pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora do curso de fisioterapia, do curso de especialização em fisioterapia traumato-ortopédica e do programa de pós-graduação em envelhecimento humano da Universidade de Passo Fundo. Profissionais de altíssimo gabarito envolvidos no desenvolvimento desse projeto. Na parte da introdução do artigo, eu achei interessante salientar um ponto aqui pra gente, que é quando eles falam da alteração de função pulmonar, aliado à espondilite anquilosante. Quando nós ouvimos falar da espondilite anquilosante, ligamos diretamente à área lombar, sendo que toda a área da coluna vertebral é acometida por essa patologia. E essas alterações musculoesqueléticas restringem a expansibilidade torácica e assim, por sua vez, gera uma intolerância ao exercício por parte do paciente. Então, quando eu falei para vocês que a gente tem que observar de maneira abrangente a estrutura corporal e toda a biomecânica, aliado à forma de agir da patologia, nós podemos observar um quadro clínico de um espectro muito maior. O foco do estudo foi reabilitar com a fisioterapia clássica, falando de cinesioterapia, alcançando então redução da dor, da rigidez, aumento de amplitude de movimento, expansibilidade torácica, como falamos há pouco, aumento da força muscular, equilíbrio postural, flexibilidade. Tudo isso sendo alcançado com a cinesioterapia. Os métodos convencionais que utilizamos vão conseguir aumentar essa qualidade de vida do indivíduo? Vamos falar um pouquinho sobre os métodos agora. Então, pessoal, esse estudo foi longitudinal e intervencionista, do tipo de ensaio clínico não randomizado. Ele, na verdade, faz parte de um projeto denominado Efeitos do tratamento fisioterapêutico em pacientes portadores de doenças reumáticas. Já tinha sido aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Passo Fundo. Então, inicialmente, foram selecionadas 5 pessoas que estavam na fila de atendimento, aguardando intervenção fisioterapêutica, já com o diagnóstico clínico de espondilite anquilosante. Eles não poderiam estar envolvidos com nenhum outro tipo de atividade física ou tratamento fisioterapêutico. Havia ali um critério de exclusão dos indivíduos. Eles não poderiam ter nenhuma cirurgia prévia, como artroplastia de quadril ou osteotomia de coluna. Então, desses 5, um teve que ser retirado do processo. Então, 4 seguiram no estudo. Então, iniciando o estudo, pegaram ali os dados demográficos, nome, idade, peso, altura, entre outros, e utilizaram alguns testes específicos. Vamos falar primeiro aqui do teste que eles usaram, do teste de Schober. Então, nesse teste, o avaliador ele encontra, através de palpação, as espinhas ilíacas posteriores e superiores. Ele traça uma linha reta entre elas. Aí ele mede com uma trena, de preferência uma trena, 10 centímetros acima e 5 centímetros abaixo. Marca ali com um body paint, um pincel. Então ele marca um ponto. Com isso, o paciente, que deve estar em posição ortostática, ele deve fazer uma flexão anterior de tronco e o terapeuta vai realizar uma nova mensuração da distância entre os 2 pontos. Aí vai se considerar normal quando esses 2 pontos tiverem uma distância maior ou igual a 5 centímetros. Depois entraram com o teste de Stibor para avaliar a mobilidade da coluna tóraco-lombar. Ele segue o mesmo princípio do anterior, só que dessa vez a distância a ser medida é entre a C7 e a primeira vértebra sacral, mesmo procedimento. Quanto maior o valor encontrado, maior é a mobilidade da coluna tóraco-lombar. Então eles também realizaram testes das inclinações anterior e laterais do tronco, a citrometria torácica
a escala visual analógica de dor e o questionário de qualidade de vida SF-36. Então esse primeiro dia foi para coletar esses dados, certo? A partir do segundo dia foram realizadas 15 sessões de fisioterapia em grupos, 2 vezes por semana, com duração de 1 hora por sessão. Então chegamos a uma parte chave aqui do artigo, que ele fala sobre qual foi o programa de intervenção que foi utilizado para os testes. Então vamos lá. Alongamento muscular ativo da coluna vertebral, regiões cervical, torácica e lombar, dos músculos peitorais, quadríceps femorais, isquiotibiais, deltoides, tríceps e bíceps braquiais, gastrocnêmios, adutores, abdutores do quadril e dos músculos de cadeia lateral do tronco, 30 segundos cada grupo muscular, ou seja, foi realizado um alongamento bem abrangente de todas as cadeias musculares envolvidas. Entrando em seguida com exercícios respiratórios, com padrão diafragmático em decúbito dorsal. Esse padrão respiratório foi utilizado em todos os exercícios realizados a seguir, uma série de 10 ciclos. Então, alongou, trabalhou e educou respiração, entrou com fortalecimento dos músculos adutores da coxa em decúbito dorsal, com uma bola proprioceptiva entre os joelhos, 3 séries de 10 repetições. Continuando fortalecimento dos músculos abdutores da coxa em decúbito dorsal, com uma faixa elástica azul amarrada na altura dos joelhos, 3 séries de 10 repetições. Exercício de ponte do método Bobat em decúbito dorsal com joelhos e quadril fletidos, 3 séries de 10 repetições. Fortalecimento dos músculos flexores e extensores do quadril e joelhos e dos músculos abdominais com bola suíça de 65 cm em decúbito dorsal, 3 séries de 10 repetições. Fortalecimento dos músculos abdominais em decúbito dorsal, 3 séries de 12 repetições. Então você pode ver que o trabalho foi de fortalecimento muscular, alongamento, respiração, fortalecimento. Fortalecimento isométrico da cintura escapular em decúbito dorsal, onde os indivíduos deveriam aplicar uma resistência nos ombros contra o solo, 3 séries de 10 repetições. Fortalecimento dos membros superiores, com uma faixa elástica azul e ombros posicionados a 90 graus, sentados em uma bola suíça. Esse tipo de bola foi utilizado em todos os exercícios, 3 séries de 10 repetições. Fortalecimento de membros superiores com faixa elástica roxa em pé, seguindo os preceitos das diagonais da facilitação neuromuscular proprioceptiva, flexão, abdução, rotação externa, extensão, abdução, rotação interna, 3 séries de 10 repetições. Dissociação de cintura escapular e pélvica no sentido lateral, antero-posterior e póstero-anterior, sentado na bola suíça, 3 séries de 10 repetições. Fortalecimento dos músculos extensores da coluna vertebral em decúbito ventral sobre uma bola suíça, uma série de 4 repetições, com contração de 30 segundos. Exercício de plantar flexão e dorsiflexão de tornozelos em pé sobre um balance pad, 3 séries de 10 repetições. Ok, trabalhamos alongamento, trabalhamos e educamos respiração, trabalhamos o fortalecimento muscular, agora vamos para o relaxamento. Relaxamento na bola suíça das cadeias anteriores, posteriores e laterais do tronco, além de movimentos de circundação da cabeça e dos ombros. Ponto muito importante, o intervalo entre as séries foi conforme a capacidade de cada indivíduo, variando de 30 segundos a 1 minuto. Após as 15 sessões, todos os parâmetros foram reavaliados no último dia, totalizando 17 encontros com os indivíduos. Agora vamos falar um pouco dos resultados. De acordo com os dados coletados, a queixa principal apresentada pelos indivíduos era de dor lombar crônica, e a média de tempos de diagnóstico da espondilite anquilosante era de mais ou menos 15 anos. Observou-se todos os indivíduos tinham filhos, média de 2 filhos por indivíduo. Eram casadas e faziam uso de medicamentos contínuos. A maioria da amostra, 75%, apresentava
escolaridade básica, ensino fundamental ou médio completo e ou incompleto. No momento estavam inativas no mercado de trabalho e tinham um histórico familiar de doença reumática. Então aqui no artigo eles apresentam uma tabela falando de todos os testes e os resultados em centímetros, pré-intervenção e pós-intervenção. Então, verificando a tabela, é possível verificar que o teste de Stibor mostrou melhora significativa na mobilidade da coluna vertebral nos indivíduos da amostra estudada, maior ou igual a 0,05. Os demais dados não apresentaram resultados estatisticamente significativos. Tendo como base esses números apresentados frente aos testes realizados, podemos concluir que a cinesioterapia clássica dentro desse protocolo apresentado não demonstra alterações significativas nas variáveis de dor, expansibilidade torácica e qualidade de vida. Porém, demonstrou-se eficaz na mobilidade tórico-lombar, de acordo com o teste de Stibor. Então, pessoal, frente a esse artigo, frente a esses resultados apresentados, tendo como base toda essa análise dos exercícios cinesioterapêuticos realizados, podemos falar sim que em pacientes portadores de espondilite anquilosante, a cinesioterapia clássica consegue um ganho significativo na mobilidade tóraco-lombar, sendo mensurada através do teste de Stibor. Nos outros quesitos analisados, onde não houve uma melhora significativa nos dados, a fisioterapia tem outras ferramentas que nós podemos utilizar para ter ganhos também nesses dados. Agora você conseguir uma mobilidade tóraco-lombar nessa coluna com espondilite anquilosante já diagnosticada de forma clínica, onde faz parte do escopo da patologia diminuir essa mobilidade, o que vai acarretar outros problemas para esse paciente, é uma grande vitória da fisioterapia e nós passamos adiante para os nossos pacientes. Então, pessoal, esse foi o nosso Mais de Físio. Espero ter ajudado na compreensão da patologia. Gostaria de agradecer aos autores do artigo citado, que por meio de sua pesquisa trouxeram da ação da cinesioterapia na amplitude de movimento em portadores de espondilite anquilosante. Isso é muito importante e relevante para o mundo acadêmico da fisioterapia. Obrigado mais uma vez a todos que ouviram até aqui. Um forte abraço e até a próxima, e vamos cuidar da nossa saúde.